Bem-vindos ao podcast desta noite. O último deles sobre a série alquímica. A gnose do mestre Samael nos ensina que 5 são as grandes etapas na elaboração da pedra filosofal, a saber: 1. Reduzir os metais à sua matéria-prima. 2. Transformar a terra filosofal em mercúrio e enxofre. 3. Unir o enxofre com o sol e com a lua. 4. Elaborar o elixir branco. 5. Dar ao elixir branco a cor zinabrada e, a partir dele, elaborar o elixir vermelho. Passemos agora às devidas explicações. A redução dos metais à sua matéria-prima se faz com a união sexual alquímica, fechando-se hermeticamente o recipiente, para que o mercúrio não seja desperdiçado. A redução da terra filosófica em enxofre e mercúrio se dá mediante a união sexual. Enxofre é fogo alquímico, mercúrio é água santa. O fogo precisa ser unido mediante o casamento do Sol com a Lua. Vale dizer, o fogo masculino precisa se casar e se fundir com o fogo feminino. Dessa forma, o mercúrio feminino precisa se casar ou se unir com o mercúrio masculino. Portanto, o magistério do fogo é masculino e feminino ao mesmo tempo. A retenção dos sucos sexuais no próprio recipiente, o homem e a mulher, faz com que haja embebição. Quer dizer, esses sucos encharcam todo o corpo do alquimista. Tendo o corpo do alquimista sido encharcado pelo mercúrio e pelo enxofre, vem a coagulação. Da coagulação surge, mais tarde, o alimento alquímico. O Rei Sol alimenta-se do próprio leite. Obviamente, o leite é o esperma sagrado que o gerou. Interessante observar nas pinturas hindus o menino Krishna se lambuzando todo ao comer leite coagulado ou coalhado. Em alquimia, muito se diz que o sal é a substância das coisas e o princípio fixo de tudo que existe. É dito ainda que o sal trabalha ou age sobre o enxofre e o mercúrio, e que estes, em contato com aquele, o volatizam. Em compensação, aquele, o sal, os coagula e os fixa. Aclaremos a natureza oculta dessas afirmações. Sal é a matéria sólida que sobra quando destilamos qualquer elemento. Ele se forma ou se cristaliza no fundo e nas paredes de qualquer vaso ou recipiente. Portanto, é o princípio fixo de tudo que existe. Qualquer matéria sólida pode e deve ser triturada, dissolvida e depois destilada. Com isso, reduzimos qualquer substância sólida ao seu sal básico, que, a sua vez, serve de elemento essencial para a elaboração de novas substâncias e elementos em novas mesclas com o mercúrio e o enxofre. Por exemplo, quando o sal entra em contato com o enxofre, ou fogo alquímico, ele o fixa e, por outro lado, o fogo o volatiza. É simples. Se queimarmos qualquer substância, ela se volatiza e, ao mesmo tempo, deixa resíduo. Por exemplo, queime um pedaço de madeira. Ela se volatiza e sobram as cinzas, que é o sal da madeira queimada. O sal, que é volatizado pela água ou pelo fogo, pode ser modelado em novas formas. Portanto, sendo o sal o princípio fixo de tudo que existe, este, depois, em novos processos, pode ser volatilizado e transformado em novas formas e elementos, em conjunto com outros metais, princípios ou substâncias. Mediante os processos alquímicos, nossa terra filosófica, o nosso corpo humano, é reduzida aos sais seminais, os quais,
mesclados com o fogo e a água, devidamente preparados e no devido tempo, servem para elaborar ou gerar a criança de ouro, Horus, o Cristo íntimo. Obviamente, ouro morto de nada serve, é preciso vivificá-lo. Isso é feito reduzindo-se inicialmente o ouro à sua natureza feminina. Quer dizer, o alquimista precisa reduzir seu ouro filosofal à sua matéria-prima, água ou sêmen alquímico, para depois levá-lo a renascer pela regeneração, pelo magistério do fogo e da água. Eis aí novamente o quão importante é manter todas as substâncias alquímicas em nosso recipiente. Se eliminarmos ou se desperdiçarmos os elementos fundamentais da alquimia, não há como regenerar nossa natureza íntima. Não há como renascer da água e do espírito. Samael Aumveor faz uma advertência muito séria em seu livro Alquimia Sexual, ao dizer: aqueles que não sabem morrer e ressuscitar devem abandonar a sagrada arte. E acrescenta em seguida: é preciso morrer para viver e perder tudo para ganhar tudo. Muitos podem se perguntar: como assim abandonar a arte? Essa advertência está fundamentada na realidade dos fatos. Quem não morre em si mesmo torna-se um alquimista de dupla personalidade, uma divina e outra diabólica. Devem abandonar a arte por segurança, dissolver os metais pesados, separar o sutil do espesso, branquear o latão. Tudo isso é trabalho voluntário, é renúncia e sofrimento. Todo metal submetido à forja e à bigorna, pressão, ao calor e ao frio, passa por sofridas e forçadas transformações. Bem poucos reúnem ou concentram em si as qualidades básicas para ser submetido a tais disciplinas incandescentes na forja e no laboratório. Quem tiver entendimento, que entenda, porque aqui escondem-se terríveis mistérios. Seja como for, ao final da grande obra, quando a pedra já tenha adquirido sua forma cúbica perfeita, sobre a mesma resplandecerão duas tochas, o ouro e a prata, que formam o homem e a mulher, unidos sexualmente. Assim como escrevia o mestre Samael em 1953, também hoje repetimos suas palavras. Concluímos esses 9 podcasts com a certeza de que esta humanidade não tem maturidade para receber e compreender a arte alquímica. O normal e natural é que as pessoas sempre irão preferir os frutos doces na boca e muito amargos no estômago. A alquimia é uma ciência para homens e mulheres da futura era de Aquário. Quando dizemos futura era, não significa que ignoramos o fato de já estarmos em plena era aquariana, mas sim porque sabemos que é uma nova progenie humana que terá que nascer e se estabelecer em nosso planeta, para que a ciência alquímica seja estudada e praticada com absoluta naturalidade. Se os segredos da arte alquímica foram revelados ou dados a conhecer agora, a partir da segunda metade do século XX, em plena época de trevas e destruições, é porque havia a esperança de que alguns poucos poderiam se beneficiar, antecipando-se ao tempo, e, em meio a escombros, mortes, guerras, violências e vícios de toda espécie, plantarem e colherem os frutos de sua própria terra filosofal, tornando-se assim pioneiros da Idade de Ouro, que se estabelecerá em nosso mundo após a grande tragédia, que se manifestará em tempos não longínquos.
É preciso dizer ainda, antes de encerrar nossas palavras desta noite, que a base fundamental de todas as escolas de mistério sempre foi o sexo. Eis então porque, em todas as religiões verdadeiras, sempre encontramos as duas colunas torais que sustentam toda a construção e que no fundo profundo representam uma divindade masculina e uma divindade feminina. Eis aqui então as chaves para ingressar no magnum regnum da natureza e realizar em si pacientemente a grande obra do Pai-Mãe Celeste. Aqui então damos por encerrada esta série de reuniões abordando os temas alquímicos. Voltaremos em instantes para responder as perguntas e comentar as questões que forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.